Oi meninas, passando aqui conforme prometido para a gente falar um pouquinho hoje sobre um outro tema. Eu espero que vocês tenham conseguido já ver os conteúdos, né, que eu postei ontem sobre nutrição. Fizemos aí uma pequena imersão e hoje eu quero falar com vocês sobre um outro tema da qual eu tenho estudado, ainda tenho muito que aprender, mas o pouco que eu consegui já aprender me ajudou demais, que é o tema sobre feminilidade. O que eu percebo, não só na minha vida, mas na vida de muitas das mulheres, principalmente depois que chega na vida adulta, começa as responsabilidades, a gente perde o nosso referencial do feminino. É como se a gente saísse do nosso polo magnético, como se a gente saísse do nosso eixo. E aí nos tornamos, desenvolvemos, na verdade, algumas características que não são pertencentes à feminilidade, o que denota uma mulher cansada, uma mulher controladora, uma mulher que muitas vezes se pega em crises de ansiedade, de depressão. Não que esses fatores estejam ligados somente a isso, mas é um conjunto de coisas que pode nos levar a isso. Por isso, por essa razão que eu tenho sempre falado com vocês, para a gente atacar todas as frentes que nos causam ansiedade, que nos causam talvez uma depressão, um cansaço, uma falta de energia, um desânimo que a gente tem no dia a dia, em que tudo parece um fardo. O que é a feminilidade? A feminilidade é a nossa própria essência. Falando sobre a nossa composição física, sobre a nossa formação biológica, a mulher é aquela que foi projetada para gerar vida. O útero, ele representa dentro de nós um mundo interno, um mundo interno profundo, da qual os homens não conseguem compreender. E é o motivo pelo qual eles se atraem por nós. Não é pelo útero, ok? É pela simbologia do útero. O útero, ele traz dentro de si a centelha de vida. É uma honra para nós mulheres, podemos gerar uma vida dentro de nós. Nós fomos escolhidas para isso. Isso é um grande mistério, como tudo acontece por meio de duas células. Nascer um outro ser humano com características nossas e do pai. Esse mundo interno misterioso que a gente tem dentro de nós e que é regido por uma série de hormônios também nos faz termos comportamentos peculiares, são diferenciados. A nossa composição de hormônios nos dá características de humor, de relação com a vida, de relação com o outro, que diverge muito dos homens. Enquanto o nosso órgão genital ele é projetado para dentro, simbolizando que nós temos uma natureza que recebe, que acolhe. O órgão genital do homem é projetado para fora. Por quê? Ele é aquele que chega chegando, que chega literalmente penetrando. E esse é o comportamento dele no mundo. O homem é aquele que desbrava matas, que constrói prédios, que faz coisas no mundo que a gente olha e fala, não que a gente não tenha capacidade, mas é uma coisa tão natural deles, participar de uma guerra, subir alturas, construir, desbravar, que a nossa mente não comporta. Eles, quando vão para a guerra, eles vão prontos para morrer, eles não têm medo de morrer. Eles não têm medo e sabem que nasceram para dar a vida a outra mulher, seja a sua mãe, a sua esposa, a sua filha. Eles são projetados para o mundo externo.
E no momento da relação com uma mulher, do relacionamento com uma mulher, as cantadas dele são aquelas que a gente às vezes repudia e chama de cantada de pedreiro, né? Por quê? As cantadas dele são penetrativas, e aí gostosa, são invasivas. Eles são exatamente dessa maneira. Não estou dizendo que é assim que eles têm que cantar uma mulher, que eles têm que seduzir. Não, isso é grosseiro. O que eu estou falando para vocês é apenas para entender como que funciona o mundo deles, para entendermos o nosso. Então, o homem, quando chega para cantar uma mulher num bar, para seduzi-la, para conquistá-la, ele sempre vai querer ter aquelas frases de pedreiro que muitas vezes nos incomodam, e muito, porque elas são penetrativas, ok? Elas são ousadas. A mulher, no processo de sedução, ela é diferente. Ela age com mistério, e o que vai atrair o homem é exatamente esse mundo que para ele é fantástico. A cabeça deles é assim, ó, para frente, sim e não. O humor deles tende a ser muito retilíneo. O nosso humor é assim. Nós somos capazes de chorar desesperadamente num momento, e no outro momento a gente já está em paz. Nós somos capazes de brigar no momento, ficarmos irada, e depois de um chocolate, de um abraço, de uma conversa, a gente já está em outro humor, outro clima. Nós somos assim, essa erupção, e isso para eles é um mistério. Nós conseguimos, numa conversa, falar para eles de o que você fez no dia, como que foi com a tua mãe, que você levou o cachorro em tal lugar, que você passou lá no mecânico. Você consegue falar de vários assuntos com eles em 5 minutos. Eles ficam tontos, porque eles conseguem conversar um de cada vez. E eles olham o nosso jeito de ser, isso para eles é um desafiador, e ao mesmo tempo é muito atraente. A mulher, como eu estava falando sobre a característica física também, ela possui os seios. Os seios é aquele que nutre o mundo. Então a mulher, ela tem essa beleza dentro dela de ter um mundo interno muito vasto, ter uma mente que, se a gente pudesse visualizar, seria um monte de fios enrolados e conectados ao mesmo tempo e que funcionam. O do homem não, vai ter um fio certinho, amarrado de um lado do outro, bonitinho, com capinha, tudo alinhado. A nossa mente não é assim. Por isso nós somos um mistério para eles. Quando nós choramos, eles não compreendem por que nós estamos chorando. Eles ficam desesperados. Você quer matar um homem do coração, chama ele para uma DR. Para eles é muito complicado. Quando a gente tem um problema, às vezes a gente quer só falar sobre esse problema. Queremos desabafar. Não queremos a solução. Muitas vezes a gente já sabe o que tem que fazer, mas a gente precisa chorar, colocar aquilo para fora, aliviar aquele fardo, para tomar coragem para o que tem que ser feito. Um homem, quando você desabafa com ele, ele fica desesperado, porque para ele é assim: se você tem um problema, vamos resolver, por que você está chorando? Então tenham um pouco de paciência com o parceiro de vocês, quando vocês forem desabafar, e vocês não terem neles o que uma amiga teria. Somente uma outra mulher é capaz de acolher a sua dor, de sentir a sua dor e de entender que você só precisa desabafar e falar que vai ficar tudo bem. O homem, ele vai virar para você e fala: tem um problema aqui, eu estou do seu lado, o que você precisa fazer? Vamos resolver. Ele não consegue lidar com isso. É muito difícil. Então, uma DR para eles é como se você estivesse encurralando eles. É péssimo. E nós vamos conversar sobre isso em outros momentos também, sobre a feminilidade, de termos uma comunicação com o homem de forma a evitar DRs. Se você é assertiva no dia a dia, na maneira como você
coloca as suas emoções, o homem consegue interagir. Muitas vezes a forma como a gente coloca, e não estou aqui falando, querendo julgar, tá, vocês, pelo contrário, é por a gente se encontrar fora desse polo, desse contexto, talvez pelas dores da vida, pela correria, pelos problemas que passamos, pela influência também de filmes, novelas, de nós vemos mulheres que estão fora, que a gente chama despolarizadas, estão desconectadas com a sua feminilidade. E essa história de empoderamento que tem confundido bastante, tem nos feito sermos agressivas. E o fato de você ser empoderada não te torna agressiva, mas nós estamos perdendo a mão. Não estamos conseguindo equacionar e misturamos muito as coisas. E sabe o que acontece com muitas de nós? Nos tornamos controladoras. Nós queremos controlar tudo e todos, ou pelo menos o nosso cônjuge, os nossos filhos, ou quem está muito próximo. E quando uma coisa sai fora daquilo que a gente imaginou, a gente fica mal, esbraveja, xinga, fala que ninguém te entende, que quantas vezes você vai ter que falar. E nos tornamos cansadas. A feminilidade, ela não deixa uma mulher cansada. Muito pelo contrário. A feminilidade, uma das características dela é o acolhimento. E é o acolhimento não só do outro, que nós temos essa coisa do cuidar, do tocar, do abraçar, do alimentar, tudo isso que já vem, né, da nossa própria biologia, da nossa própria essência. Esse acolhimento, ele não é só do outro, mas ele é principalmente nosso, do nosso mundo interno. Quando a gente se depara com uma situação que a gente falhou, que a gente errou, que falou que não queria ter falado, fez e não queria ter feito, ou não fez algo que não gostaria de ter feito. Quando você vê que você tem limitações e você começa a se julgar, quando você tenta mais uma vez fazer alguma coisa que você está há tanto tempo tentando e falha, e aí você começa a se autodepreciar. Então a gente tem que aprender a fazer esse acolhimento de nós, nos aceitarmos como somos. Quando abater esses momentos em que falhamos, em que algo não deu certo, que a gente planejou, não foi como previsto, daquilo que estava no seu controle, se acolhe. Esse acolhimento é um momento de silêncio teu, é você sozinha. Não é o momento que você vai estar com uma amiga, com o seu parceiro, não, é um momento seu. Pode ser um banho quente, pode ser uma volta numa praça, num jardim, na rua, pode ser uma voltinha no shopping, numa loja, até para se presentear. É um acolhimento seu, em que você vai refletir e vai se aceitar e entender que você tem limitações, que muitas vezes para fazer algo ou aprender, você vai precisar exercitar mais do que talvez a sua colega, a sua amiga, a sua irmã, que aprende mais rápido. É acolher quem você é. E muitas vezes a gente nos abandona, acolhemos a todos à volta, apagamos incêndios o tempo todo, corremos no trabalho para dar conta de tudo e queremos fugir da nossa própria companhia. Muitas vezes a gente não quer nos ver aqui dentro, no nosso mundo interno. A mulher tem outra característica também, que é o silêncio. Muitas vezes quando falamos demais, e a própria Bíblia fala que na multidão das palavras há transgressão, nós precisamos silenciar. E muitas vezes a gente, nessa correria, a gente quer sempre gritar para falar que nós temos razão, acusar o outro que não nos ouviu, não nos viu, não nos atendeu. Não esperar o momento certo para falar e o que falar. E muitas vezes na flor da emoção, na flor do desespero do que está acontecendo, nós somos pessoas reativas.
Pessoas reativas, elas apenas vão reagir à emoção que estão sentindo naquela raiva, quando algo não está certo, ou quando algo saiu do previsto, quando algo inesperado aconteceu, e todo mundo está sujeito a isso. Há notícias que a gente não quer receber, há um evento que você não esperava. Como você tem reagido? Você silencia ou você esbraveja? Você sai para pensar um pouco, tomar uma água, refletir, ou você já sai gritando aos quatro ventos e muitas vezes machucando as pessoas que estão ao redor, da qual depois vai se arrepender e vai se autocondenar por aquela atitude que você teve e que agora você se envergonha. Eu anotei aqui as coisas porque às vezes eu vou falando e me perco. A mulher, nesse mundo do mistério, ela tem um olhar diferenciado, ela tem um andar diferenciado, ela tem uma postura, um tom diferenciado. E muitas vezes, por termos nos perdidos, nós estamos mais semelhante aos homens do que nós deveríamos ser como mulheres. Nós não temos mais aquela graça quando andamos. Andamos com ombros caídos ou andamos rápido, sem ter aquela elegância, aquela calma. Parece que a gente está sempre indo socorrer alguma coisa, sempre com pressa. Meninas, comecem a andar mais lentamente, com graça, com leveza. Isso é atrativo, isso nos faz bem. A postura dos ombros elevados, o peito para frente. Procure quando sentar, quando falar, mudar os gestos. Às vezes a gente faz uns gestos tão brutos e nos assemelhamos muito à imagem masculina. Isso tira de nós os atrativos, os atributos, muda muito. Por isso que o silêncio, ele faz parte do mistério. Quanto menos você fala, mais atraente você fica. Não é contraditório? Se você está num ambiente onde você não domina, quando você está com os seus, não estou falando aqui de você não conversar com seus amigos na roda de família, mas quando você está num outro ambiente, que você acaba falando, há uma multidão de informações ali. Você mata o mistério. Mantenha em mistério muitas coisas na sua vida. Não que sejam segredos, não que sejam grandes coisas ou relevantes, mas mantenham o mistério. Tem algumas aqui que mantêm o mistério. Eu acho muito lindo. E tem outras que, como eu, tá aprendendo aqui a falar menos. Por isso que a feminilidade, estudar sobre isso, tem feito toda uma diferença. Então, quando um problema chega até nós, ao invés de sermos reativa, nós acolhemos no nosso mundo interno. Lembra do acolhimento? Tá tudo bem que algo saiu fora. Tudo bem no sentido de vamos achar uma saída. Deixa eu pensar um pouquinho. Não tem problema se você precisar de um tempo para isso. Mas procure não reagir. Procure não reagir quando você chegar em casa e ver uma louça suja. Ou que foi lavada e não foi guardada e você é daquelas que ama que lave e guarde. Entende? Procure não esbravejar quando você vê uma toalha, uma roupa, um sapato jogado fora do lugar. Tá tudo bem. Vamos alinhar isso. Como que nós vamos resolver essas situações? Nós vamos citar várias dessa maneira de como a gente deve, ou qual é a melhor maneira da gente resolver essas situações sem ser reativa, sem criar mais problemas, sem bufarmos, quando a gente vê, sem falar, tô cansada de falar, parece que eu falo e ninguém me ouve, vou embora daqui,
Quantas vezes a gente já não falou isso? Quem tem mais idade, então, já falou muito mais. Até a nossa aparência, a maneira como a gente se veste, a maneira, como eu falei, como a gente anda, até as unhas, gente, isso é uma coisa que eu aprendi. Para quem me acompanhou quando eu entrei aqui, como eram minhas unhas, algumas pessoas perceberam que eu comecei a mudar as cores. Eu aprendi um pouco sobre isso, né? Como que as cores mais claras, tons mais pastéis, elas acalmam, denotam mais confiança e menos agressividade, menos aquela coisa. Não que você não possa pintar uma cor escura de vez em quando, mas eu gostava de pintar assim frequentemente. E eu percebo que as cores mais claras realmente como influencia e como que o mundo masculino ao redor age diferente, inconscientemente, tá? Não estou falando que a gente vai fazer isso por causa do mundo masculino. Não é isso, gente. Mas o mundo masculino existe. E eles precisam de nós como nós precisamos deles. Eles estão aí para fazer coisas e eles gostam de servir. Eles amam servir. O homem, quando está no seu polo, quando ele está na sua masculinidade, ele não é agressivo. Ele é forte. Ele é furioso e ele está pronto para atacar, proteger e defender e dar a sua própria vida. Até mesmo por uma mulher estranha. Se ele vê uma situação de perigo. O homem se coloca. Ele já sabe dentro da sua essência que ele nasceu para morrer. Que se ele precisa morrer, ele vai morrer. Tanto, eu não sei se vocês já viram, fizeram até uma pesquisa há um pouco tempo atrás na rua, perguntando a vários homens, se tivesse que escolher entre ele e a esposa para morrer, quem ele escolheria? Todos os homens responderam, eu morreria. Ele dá a vida. Para as mulheres, imagino que elas responderam, nenhuma respondeu que daria a vida pelo cônjuge. Nenhuma, que preferiria que ele morresse. Tá? A gente olha, parece algo egoísta, mas isso é da essência deles, como é da nossa essência. Nós damos a vida, então a morte para nós é algo que assusta, entende? Não é que está errado, é para mostrar como que os homens são. Então eles têm prazer em ajudar. E nós vamos falar sobre isso, que como nós recebemos e o nosso órgão é projetado para dentro para receber, muitas vezes a gente está carregando algumas sacolas, carregando um peso, trocando um pneu, fazendo algum serviço e chega algum homem perto e fala, posso te ajudar? E muitas de nós falamos, não, tá leve, não, eu consigo, não, eu sei. Por que não podemos receber? Mesmo que você consiga, mesmo que você faça até melhor, receba. Isso é feminilidade. Fala, eu aceito a ajuda, obrigada. A sacolinha pode ter um saco de algodão lá dentro que você chegou do mercado, mas alguém acha que está pesado. Aceite, fala, aceito, obrigado. Aceite esses cuidados que eles dão. O homem é muito rápido de ver uma mulher na estrada trocando o pneu ou algum problema mecânico, eles param para ajudar, para socorrer. É claro que às vezes a gente não está no céu e a gente tem os aproveitadores, né? Mas eles têm esse instinto de rapidamente correr para ajudar e socorrer. E eles não fazem isso porque elas são incapazes. Não, não pensem assim. É porque é da natureza deles. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa natureza, a nossa essência, para podermos compreender o universo deles e interagir da melhor forma. Aqui foram dadas várias dicas. Na próxima eu quero falar com vocês mais sobre a comunicação feminina, como que o homem entende, quando que você às vezes pedindo uma ajuda pode estar criticando eles, e aí isso desestimula. Poxa, mas eu criticando? Então na próxima a gente vai falar um pouquinho da comunicação feminina. E por enquanto entendam que vocês precisam se acolher. Vamos procurar praticar mais o silêncio, sermos menos reativas,
menos controladoras e também procurar andarmos devagar, com graça, com elegância, sem pressa, mesmo que por dentro a gente quer estar correndo porque vai derramar o leite no fogão. A gente vai devagar, caminhando com graça. Isso muda muito. Parecem coisas bobas, mas é o que eu digo. Cada ajustezinho que a gente vai fazendo na alimentação, cuidando do espiritual, cuidando da feminilidade, fazendo uma leitura, desenvolvendo a parte intelectual, daqui a um pouco tudo isso vai se juntar e vai fazer na vida de vocês e na cabeça de vocês. É maravilhoso. A minha vida tem mudado do 8 para 80. Quem me conheceu há pouco tempo atrás e me vê hoje fala: Thaís, está muito diferente. E eu fico muito feliz, porque até meus irmãos têm comentado isso. Têm falado, inclusive, que está difícil falar comigo. Por quê? Porque antes eu tinha uma outra postura diante deles. Hoje eu tenho outra. E às vezes a linguagem não bate. E para mim isso é muito bom quando as pessoas vão dando feedback. Então vamos buscar essa nossa feminilidade e a gente fala mais disso numa outra oportunidade. Hoje era só uma introdução, tá bom? Bom almoço para vocês. Beijinhos.